Bem, como sempre, eu fico perguntando ao Senhor: e aí, Senhor, o que vamos falar? O que o Senhor quer falar ao meu coração? Qual é a palavra? Quem é a mulher? O que o Senhor quer ministrar na minha vida? E hoje até compartilhei com a equipe. Hoje foi um dia assim muito desafiador para mim, muito. Eu quase não dormi à noite, acordei de madrugada. Estava assim com o coração angustiado, mas aí é bom, né? A gente vai orar, conversa com o Senhor. Mas assim, foi um dia difícil, parecia que eu estava enfrentando uma batalha muito grande internamente, acusações às vezes na minha mente. Foi realmente um dia bem desafiador. E aí, eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma direção. Ele já tinha me dado assim um insight, mas eu continuava orando em cima daquilo. E aí ele confirmou no meu coração que seria para falar sobre Débora hoje, dos 6 anos de Mariá, trazer a história de Débora. E a gente sempre ouve falar de Débora, como uma profetisa, uma juíza que foi usada naquele tempo. Mas quando eu mergulhei hoje na história de Débora, com mais detalhes, pesquisando a história dela, aquilo que os teólogos dizem, que os estudiosos, que os historiadores dizem sobre ela, eu realmente fiquei admirada com aquilo que ela representou no tempo em que ela viveu. Então, Débora, ela é uma mulher que cumpre um propósito, no seu tempo. Ela foi separada para aquele tempo e ela cumpre um propósito. Então, Débora, uma mulher que cumpre um propósito. Quem foi Débora? A história dessa mulher está descrita no livro de Juízes, que se encontra na Antiga Lei. Então, no Velho Testamento é que está a história de Débora no livro de Juízes. O nome Juízes designa no Antigo Testamento uma série de personagens que viveram no período entre a morte de Josué e o início da monarquia em Israel. Então, que período foi esse? Josué havia morrido e Deus começa a levantar juízes, e isso vai até quando se inicia o período da monarquia em Israel. Esses juízes, eles foram estabelecidos por Deus em um tempo muito difícil, onde o povo constantemente se desviava das leis do Senhor. Eles se desviavam, eles esqueciam aquilo que Deus tinha feito. Então já não tinha mais aquele povo que saiu do Egito, que conhecia aquelas histórias de libertação do povo que veio do Egito. Eles estavam preocupados naquele contexto em viver as suas próprias vidas. A adoração a outros deuses tomou uma proporção muito grande naquela região onde viviam os israelitas. Então, constantemente eles se desviavam. Aí vinha um juiz, e eles pediam que esse juiz orasse a Deus e pedisse a Deus, clamava por misericórdia para que Deus perdoasse, e Deus ia lá, perdoava. Então, ao mesmo tempo, é um livro difícil de ler, porque é um livro que traz um período de muitas guerras, de muitas atrocidades aos nossos olhos, mas aquele povo tinha se desviado completamente dos caminhos do Senhor. E não aceitavam as correções e nem a disciplina. E mesmo assim, Deus perdoava e recomeçava de novo com aquele povo. Então, Débora, ela viveu nesse tempo, um tempo muito difícil, onde o povo se desviava das leis do Senhor. Eles foram heróis que se esforçaram para liderar o povo e mantê-los a salvo da hostilidade e dominação dos povos vizinhos. Então, os juízes, eles são considerados heróis daquele tempo. Deus ergueu muitos juízes, mas naquele tempo também eles começaram a clamar por um rei. E aí que vem depois o período da monarquia. Eles eram verdadeiros líderes militares, todos eles agiram como instrumentos do Senhor, despertados e movidos por seu espírito para realizar uma missão especial em um momento preciso e por um tempo limitado. E entre esses juízes se destaca Débora, a única mulher a ocupar essa posição de juíza em Israel.
Débora, ela era profetisa e foi estabelecida como juíza naquele tempo. Ela representa um dos poucos casos em que uma mulher chega ao poder em uma cultura patriarcal. Então, aquela era uma cultura patriarcal, onde quem liderava, quem dominava, quem ocupava cargos de liderança e de poder eram os homens. E ela foi a única juíza mulher naquele tempo. Vamos ler então um pouquinho dessa história que está descrita lá em Juízes 4. Eu vou ler do 1 ao 5, mas eu já quero incentivar vocês aqui. Os detalhes dessa história, eu vou falar um pouquinho dessa história, mas os detalhes dessa história estão no capítulo 4 de Juízes e no capítulo 5. Então vamos lá, o comecinho, Débora e Baraque. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor depois da morte de Eude. Eude tinha sido o juiz anterior. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Azor. O comandante de seu exército era Cícera, que morava em Arosete-Agoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então os filhos de Israel, durante 20 anos, estavam passando de novo por uma forte opressão. Eles estavam sendo ameaçados de ser dominados pelos povos vizinhos, mas no começo, lembra o que diz assim aqui? Eles tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, eles se desviavam do Senhor. E aí, o que eles diziam? Senhor, nós não precisamos do Senhor aqui para nos ajudar. E aí, depois de 20 anos sendo oprimido, fazendo o que era mal, eles começaram a clamar de novo para que Deus intervisse naquela situação. E aí, Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Então, ela era a juíza daquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Então, essa mulher foi uma mulher muito importante, a única juíza daquele período em que todos os juízes eram homens. No tempo de hoje, muitas mulheres ocupam cargos de liderança e poder, e são responsáveis por tomada de decisão importante. Inclusive, literalmente, nós temos muitas mulheres que são juízas, que elas legislam em favor das questões do povo. Mas, na época de Débora, não era assim. A sua cultura era dominada por homens. Então, aqui nós aprendemos uma primeira lição sobre a forma como Deus age através da história. Não importa o gênero ou o contexto histórico, Deus usa homens e mulheres para cumprir o seu propósito. Então, mesmo numa cultura patriarcal, Deus ergue uma mulher. É muito importante a gente guardar isso, essa história, porque normalmente quando a pessoa vai ler o Velho Testamento, ela muitas vezes olha o próprio Deus como um Deus opressor, machista, e não, gente. Deus não tem essas características, porque Ele fez homens e mulheres imagem e semelhança dEle. O que acontece é que nós ocupamos funções diferentes. Nós fomos criadas com aspectos diferentes para exercer o nosso papel com características que são próprias de uma mulher. E essa mulher foi erguida naquele tempo. Mas o que faz, e aí foi o que eu fiquei pensando, qual é a pergunta que se faz num contexto desse? O que faz, ou que características tinha Débora que pode nos inspirar nos dias de hoje? Historiadores diriam que ela era uma mulher à frente do seu tempo, certo? Mas será mesmo que ela era uma mulher simplesmente
à frente de seu tempo? Como é que vocês acham que as outras mulheres daquele contexto patriarcal, o contexto era patriarcal, a cultura dominante era patriarcal, então não há relatos históricos de mulheres lutando por um empoderamento. O que você acha que as mulheres daquela época pensavam sobre Débora? O que vocês acham? Vamos trazer um exemplo para hoje, para a nossa cultura dominante. A nossa cultura dominante de hoje é de uma mulher que, naturalmente, pode ser juíza, advogada, médica, professora, personal, jornalista, psicóloga, o que ela quiser, não é? Administradora. Então, o nosso contexto, a mulher pode ser o que ela quiser e ela pode ocupar cargos de liderança, certo? Aí, quando uma mulher resolve abrir mão disso, e ela fala, não, quero ficar em casa e cuidar dos filhos, não vou para a universidade, não vou buscar essa capacitação. O que as mulheres empoderadas dizem dessa mulher? Tá louca, não é? Então, nós temos que olhar para aquele contexto com esse mesmo olhar. Provavelmente, Débora foi muito criticada pelas mulheres daquela época, porque as mulheres estavam cumprindo o seu papel de forma diferente. Elas estavam ali liderando o ambiente doméstico, servindo o marido e os filhos. Esse era o contexto da mulher daquela época. Então, provavelmente, elas olharam para Débora e criticaram Débora. Como assim? Como assim essa mulher foi estabelecida como uma juíza? Provavelmente, Débora teve mais dificuldade de ir ali aconselhar e liderar as mulheres do que os homens. Muito provavelmente. Porque as mulheres deviam olhar para ela com aquele olhar meio torto. Porque o contexto dela era diferente. Então, eu não sei se olhavam para ela dizendo, nossa, ela é uma mulher que está à frente de seu tempo. Nós só podemos dizer isso depois que esse período histórico passa, entende? Então, há coisas que nós estamos fazendo hoje, há decisões que nós estamos fazendo hoje, quando você tem uma tomada de decisão. Eu, por exemplo, na minha conversão, na minha simples tomada de decisão, por não ter uma página profissional, por ter uma página que falasse de Jesus, em vez de ter uma página profissional, eu enfrentei dificuldades. Como assim você não vai ter uma página profissional? Você teria muito mais adesão se você tivesse uma página profissional do que uma página para falar de Jesus. Aí você enfrenta uma dificuldade, não é? Então, quando você decide, engravidou, teve teu primeiro filho, você decide se voltar um pouco para as questões domésticas, você vai enfrentar uma dificuldade, não é? Quando você decide dizer não para essa cultura dominante, quando você decide vir numa reunião de terça-feira para mulheres dentro da igreja, muito provavelmente, muitas de vocês aqui enfrentam lutas nesse contexto. Você vai numa reunião de mulheres, numa igreja? Será que isso não é demais? Então, vocês compreendem que ser uma mulher que está à frente de seu tempo é uma mulher que diz não para a cultura dominante. Ela não segue a regra de todo mundo. Ela não é a Maria vai com as outras. Se Débora fosse a Maria vai com as outras, ela não teria aceitado essa incumbência de ser uma juíza num contexto que era dominado pelos homens. E olha que interessante. O relato sobre ela começa dizendo que ela tinha um marido. Inclusive fala o nome do marido dela aqui. E aí eu fico pensando, era um homem que estava à frente de seu tempo também. Porque quando a gente olha para quem Deus é e a forma como Ele estabeleceu o sacerdócio, ela certamente tinha um homem que a incentivou a ocupar aquele lugar.
porque senão ela não ocuparia. A semelhança de José. Gente, vocês já pararam para pensar no que José teve que enfrentar quando descobriu que Maria estava grávida? Naquele contexto, ele enfrentou situações muito difíceis e ele ficou ao lado de Maria, porque ele sabia que Maria estava cumprindo um propósito que era do próprio Deus. Então, o marido de Débora, certamente, ele teve esse discernimento e ele sabia que Débora estava cumprindo um propósito que era do próprio Deus. Porque quando há um marido mau na história, a Bíblia deixa claro, por exemplo, Abigail, a Bíblia deixa claro que Nabal era um homem mau. Ele foi um marido mau. Então, se o marido de Débora, cadê o nome dele aqui? É um nome diferente. Esposa de Lapidote. E o relato começa dizendo, Débora profetiza. Primeiro fala do propósito dela. Olha que interessante isso. Débora profetiza. Profetiza quer dizer que ela cumpria um propósito. Era a forma como Deus usava ela. Depois, esposa de Lapidote. Essa ordem aqui é muito importante. Em primeiro lugar, eu me submeto a Deus. E porque eu me submeto a Deus, eu me submeto à hierarquia que vem depois. Mas o relato sinaliza, esposa de Lapidote. O nome do marido dela está aqui. Então, provavelmente, esse homem era um homem temente ao Senhor, que soube discernir que Débora estava cumprindo um propósito do próprio Deus. Foi ele que impulsionou, muito provavelmente. Nós não temos aqui os detalhes do relato, mas quando você examina a Bíblia toda e a forma como Deus usa as mulheres, Deus não vai ser incoerente com aquilo que Ele estabeleceu como regra e conduta, como princípio e valor. Então, muito provavelmente, esse homem estava bem à frente de seu tempo, mesmo sem saber. Mas a mulher dele estava ali para cumprir um propósito. Ou será, que ela era uma mulher que, apesar de seu tempo e contexto histórico, estava atenta à voz do Senhor? Eu creio que, apesar do seu tempo e do seu contexto histórico, Débora só pôde ser colocada naquele lugar porque ela estava atenta à voz do Senhor. Débora, antes de ser juíza, era profetisa. O que é ser uma profetisa? É aquela que comunicava a mensagem de Deus ao povo. Deus falava diretamente com ela o que Ele queria comunicar ao povo. Então ela teve uma importância muito grande. Antes de ser juíza, ela era profetisa. Isso quer dizer que ela ouvia a voz de Deus e obedecia. Isso quer dizer que havia intimidade nesse relacionamento. Então, aqui está a primeira lição. Relacionar-se com Deus para conhecê-lo de perto e ouvir a sua voz. Não há como ser uma mulher que cumpre um propósito inserida num contexto histórico se você não tiver um relacionamento com Deus para conhecê-lo de perto e ouvir a tua voz. Não há como. Você não vai conseguir se posicionar diante daquilo que o Senhor quer. Porque uma mulher que ela é usada por Deus, ela é uma mulher posicionada. Ela está à frente do seu tempo. Ela não permite que a cultura domine a conduta dela. A conduta dela é baseada naquilo que Deus tem. Deus fala com ela. Deus fala diretamente com ela, com essa mulher. E aí sim, Deus usa pessoas para confirmar isso. Mas se ela não estiver ligada com Deus, tendo um processo de intimidade, conhecendo a Deus, ela não vai discernir o tempo. Ela não vai conseguir bancar. Ela não vai. Porque daí ela vai pensar em tudo que está à volta dela. Mas eu vou desagradar meu pai, eu vou desagradar minha mãe, eu vou desagradar meu marido, eu vou desagradar meus filhos, eu vou desagradar minhas amigas, eu vou desagradar o meu chefe.
E aí ela fica presa a esse contexto de que vou desagradar, o que vão falar de mim. Mas quando ela se posiciona, ela também vai enfrentar luta, e a luta é outra. O que ela está fazendo ali? Quem colocou ela ali? Então uma mulher posicionada, ela vai enfrentar lutas de qualquer forma. Mas o que mantém ela de pé? O que mantém ela cumprindo um propósito? Porque ela tem uma aliança com Deus. Porque foi Deus que posicionou. É Deus que te posiciona num determinado lugar. E quando Ele te posiciona, inimigos, homens, não podem te derrubar. Eles podem te ferir. Às vezes você pode sair ferida de uma batalha, mas você não pode ser destruída. Se você entender que aquilo que você está fazendo, e você está posicionada naquilo que o Senhor tem para você. Então, quando houver dúvida no seu coração, pergunte para Ele. Hoje eu tive que perguntar para o Senhor várias vezes. Senhor, eu preciso de uma resposta Tua. Eu preciso de uma resposta Tua. Eu preciso de uma resposta Tua. Eu recebi uma mensagem bem cedinho. Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta Sua. Ele vai te responder. Ele não vai deixar você sozinha. Ele vai te ajudar a manter o teu posicionamento, para que você possa cumprir um propósito que é dele. Débora era conselheira. O povo de Israel ia até ela para obter conselhos e para que julgasse suas causas como juíza. E isso aponta para mais uma característica muito importante sobre essa mulher. Débora era sábia, pois o temor do Senhor, o que a Bíblia nos diz sobre a sabedoria? Obrigada, Jana. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Débora vivia de acordo com essa verdade. Ela confiava nessa verdade, que o temor, ela temia ao Senhor. Então ela buscava a sabedoria que vinha do alto para poder julgar as causas. Vocês imaginam a única mulher juíza naquele contexto, com a incumbência de aconselhar aquele povo, de liderar, de dar direção. Ela foi uma mulher muito importante, havia muita sabedoria na vida dela. Débora era corajosa. Ela foi uma líder militar. Vocês vão ler lá depois. Ela foi para a guerra junto contra aquele povo que queria destruir os israelitas. Então ela foi muito corajosa. Ela não estava naquela luta de frente. Ela não era um dos soldados, mas ela estava na guerra. Ela estava ali posicionada, confiando que Deus daria vitória, porque Deus disse que daria vitória. Então ela acompanhou aquele exército. Essa é uma mulher posicionada. Ela se coloca para cumprir um propósito que é de Deus. Ela não foge à luta. Já falei que eu amo esse termo aqui, né? Um povo aguerrido. Era uma mulher aguerrida, que se vestiu de armadura militar e foi para a guerra, porque ela liderava militarmente. Uma juíza naquela época, ela liderava de forma administrativa e militar. O poder que estava sobre as mãos dela era muito grande. E ela venceu todos os obstáculos que se ergueram. Ela continuou. Ela não esmoreceu. Ela enfrentou aquela batalha e eles foram vitoriosos. Ela cumpriu aquele propósito como juíza naquele tempo. Ela era corajosa. Ela enfrentou e liderou uma grande batalha contra os cananeus. E Débora também era uma poetisa. Havia uma sensibilidade. Ela não perdeu as suas características do feminino. Ela também foi uma poetisa.
Porque depois dos israelitas vencerem essa guerra contra os cananeus, Débora escreve um cântico ao Senhor como expressão de sua gratidão e adoração ao Senhor. Está lá no capítulo 5 de Juízes. Ela escreve junto com Baraque um cântico ao Senhor. E olha que curioso, quem no Novo Testamento escreve um cântico ao Senhor de adoração? Maria. Maria, a mãe do Salvador, ela também escreve um cântico de adoração ao Senhor, pelo privilégio que ela teve de cumprir um propósito do próprio Deus. Débora também escreve como expressão de gratidão e de sua adoração ao Senhor. O cântico é escrito também por Baraque. E então, para conhecer todos os detalhes dessa história, você vai ler lá Juízes 4 e Juízes 5. Então ela era uma adoradora. Ali naquele cântico ela reconhece que a força, que o propósito vem do próprio Deus. E por isso ela pôde ser usada naquele contexto para liderar, aconselhar, guerrear e direcionar. O exército que o povo de Deus precisou enfrentar era grande e poderoso, mas Débora havia recebido de Deus a promessa da vitória. Então ela não teve medo ao enfrentar o inimigo, pois a vitória já havia sido decretada. Que lutas você tem enfrentado que parecem difíceis ou até impossíveis de serem vencidas? Que lutas você tem enfrentado que muitas vezes parecem difíceis e impossíveis de serem vencidas? Às vezes tudo que está ao nosso redor parece tão grande, tão grande, tão grande. Aquele exército era grande, eles tinham muitos carros de guerra. Era amedrontador olhar para aquele exército inimigo diante de um povo que facilmente seria derrotado por aqueles inimigos. Mas Deus usou Débora para comunicar uma promessa, e foi ela quem disse: vá lutar, prepare o exército de Israel, porque Deus decretou a vitória. E é curioso que Baraque, naquele contexto, Baraque vai dizer para ela assim: olha, eu vou, só se você for junto. E aí vocês vão ler lá no contexto, que dentro desse contexto ela diz: tudo bem, eu vou junto, mas eu quero que você saiba que a honra dessa vitória será dada para uma mulher. E quando você lê o texto, você pensa que a honra daquela vitória vai ser dada para Débora, mas não, a honra é dada para uma outra mulher. Tem o nome dela aqui, eu esqueci agora, é um nome diferente também, aqui nesse Jael. Jael foi que levou a honra pela vitória daquela batalha, mais uma mulher. Isso quer dizer o quê? Que naquele tempo houveram mulheres destemidas, que enfrentaram as dificuldades para cumprir um propósito de Deus. Qual tem sido a batalha que você tem lutado? As suas batalhas são externas, elas são internas. Muitas vezes nós estamos enfrentando batalhas de todos os lados. Elas são externas, elas são internas. Parece que aquela batalha vai nos derrotar, nos sucumbir. Parece que não há saída. Mas você precisa buscar no Senhor uma palavra. Ele pode te ajudar a vencer as suas guerras. Se você decidir cumprir um propósito que é dele, Ele vai te ajudar. Hoje o Senhor, seu Pai, no poder que há no nome de Jesus e direcionado pelo Espírito Santo, quer te dar a convicção da vitória na batalha. Entregue a sua luta, entregue a sua angústia, entregue as suas guerras a Ele. E permita que Jesus, o Rei que vive para sempre, assuma o controle dessa batalha e dê a vitória. Se o que você tem buscado é cumprir um propósito de Deus, você vai vivenciar muitas batalhas.
E você pode se destacar por ser uma mulher à frente de seu tempo, que não se rende à cultura dominante, que não se rende àqueles que muitas vezes querem te derrubar, aqueles que querem te ferir, aqueles que ferem a tua identidade, que colocam em xeque o teu caráter, que aniquilam a tua reputação. Se você cumpre um propósito que é de Deus, o Senhor te dará a vitória. Então, em primeiro lugar, você precisa de uma convicção que aquilo que você está fazendo, que a tua batalha, é porque você está cumprindo um propósito de Deus. Então, o meu primeiro apelo nesse momento é para que você tenha uma convicção no Senhor, que você cumpre um propósito que é dele. E se você não tem essa convicção, mas você deseja alinhar a tua vida com aquilo que o Espírito Santo quer fazer, para viver um propósito que é dele, eu quero te convidar para se posicionar como Débora fez. Débora se posicionou de pé. Naquele contexto, ela teve que ficar de pé, porque as batalhas naquele momento, elas eram vencidas de pé. Ela teve que se erguer, ela teve que vestir uma armadura, e ela teve que estar ali, naquela batalha, lutando pelo povo dela, e por aquilo que ela acreditava no Senhor. Então, se você deseja ter uma convicção em Deus, você precisa ficar de pé, a semelhança de Débora. Eu sei que é difícil, e é mesmo, é muito difícil. É difícil, porque cumprir um propósito de Deus vai nos custar. Vai nos custar. Mas você precisa compreender que Jesus já pagou esse preço. E o próprio Deus se levantará em seu favor, para que você possa vencer essas batalhas. É Ele que se levanta em seu favor. Você não está sozinha quando está enfrentando uma batalha. Se essa batalha estiver alinhada com o propósito de Deus para a sua vida, a vitória já foi decretada. E nós seremos mais do que vencedoras em Cristo Jesus, amém? Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, a começar por mim, Senhor. A começar por mim. Me ajuda, Pai, a permanecer posicionada naquilo que o Senhor tem. E ajuda essas mulheres, Senhor, a mesmo diante de lutas, dificuldades internas ou externas, que elas permaneçam, Pai, confiantes de que é o Senhor quem luta por elas. O Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje, para sempre. É o que a Tua palavra diz, que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Então, Pai, é nessa palavra que nós nos apegamos e confiamos naquilo que o Senhor está fazendo, que o Senhor está lutando as nossas lutas, as nossas guerras, Senhor. Ajude, Senhor, essas mulheres a permanecer firmes em Ti, Senhor. Ajude-as. Capacita elas, Senhor, como o Senhor fez com Débora. Nos dá, Senhor, uma ousadia, uma sabedoria,
uma posição, Senhor, como guerreiras. Nos ajuda a estar à frente do nosso tempo, a lutar contra as ideologias e a cultura dominante, para a gente entender, Senhor, que muitas vezes nós vamos caminhar no lado contrário, mas nos fortaleça nesse propósito, Pai. Não nos deixe desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que permaneçamos, Senhor, naquilo que o Senhor tem, no caminho que o Senhor estabeleceu. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada. É a nossa oração, agradecidas em nome de Jesus, amém. Mas agora eu quero fazer um apelo. E esse apelo agora é para que você venha aqui na frente. Eu quero que você coloque a sua luta diante do Senhor. E agora é de joelhos. Senhor, eu quero colocar essa luta, essa batalha. Eu tenho uma batalha interna, eu tenho uma angústia, eu tenho algo que precisa ser vencido. Eu estou com uma dor, eu estou enfrentando um problema, seja ele material, físico, espiritual, seja de que natureza ele for. Eu quero agora que você venha até aqui e nós vamos juntas nos ajoelhar diante do Senhor. Porque depois que o Senhor nos coloca de pé, depois que Ele fortalece as nossas mãos para a batalha, que Ele fortalece os nossos pés, que Ele nos capacita, que Ele derrama força, sabedoria e uma unção nova, Ele vai nos colocar de joelhos para clamar, para se submeter àquilo que Ele tem. Então agora sim, nós nos ajoelhamos, nós nos colocamos diante do Senhor com aquilo que é a nossa guerra interna, com aquilo que é específico, com aquilo que precisamos vencer e que só Ele pode nos dar a vitória. Se ajoelhe agora e coloque aquilo que é específico diante dEle, aquela luta que você tem enfrentado, aquela situação que só Ele pode resolver. Coloque diante do Senhor agora, na confiança de que Ele ouve o seu clamor. O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele conhece a sua dor. Ele conhece a sua dor no detalhe. E Ele quer te dar a vitória diante disso que você tem enfrentado, diante dessa dificuldade. Ele quer te dar a vitória, porque Ele é um Deus que nos fortalece no meio da batalha. E Ele vai te dar a vitória. Ele vai nos dar a vitória. Senhor, clamamos por Ti. Clamamos por Ti, Senhor. Diante das nossas batalhas, clamamos por Ti. Nos colocamos de joelhos, porque nos rendemos à Tua vontade, nos rendemos ao senhorio de Cristo Jesus. Nos submetemos, Pai, à Sua direção. Nos dirige, fala conosco, Senhor, fala conosco, fala. Queremos ouvir a Tua voz, queremos receber da Tua direção. Fala conosco, Senhor. Queremos Te ouvir, queremos Te ver. Débora ouviu a Tua voz, ela recebeu um direcionamento que era Teu, e ela tinha uma convicção no coração dela, de que era o Senhor que estava falando e dando a direção. Por isso ela conseguiu se posicionar. Nós precisamos, Senhor, dessa convicção, de que é o Senhor falando ao nosso coração e nos dando uma direção. E aí, Pai, nos ajuda a nos submeter e a obedecer. Nos ajuda. O tempo que vivemos é difícil, ele é desafiador, é difícil ir na contramão.
É difícil não fazer o que todo mundo está fazendo. Mas nós cremos que o Senhor pode nos ajudar, o Senhor pode nos fortalecer. Queremos, Pai, ser um exército de mulheres que se revestem da Tua armadura. Um exército de mulheres que se reveste da Tua armadura. Nos concede do Teu favor. E Pai, nos perdoa. Nos perdoa. Por aquilo que ainda não entendemos, por aquilo que fizemos que contrariou a Tua vontade. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai, pela insensatez tantas vezes, por querer resolver do nosso jeito, por não estar atenta, por muitas vezes agirmos, Pai, como tolas. Nos perdoa, Pai. Nós colocamos diante do Senhor as nossas dificuldades. E como Débora clamou pelo Teu favor e o Senhor concedeu, o Senhor deu a vitória. Nós cremos que o Senhor pode nos dar a vitória, nos lavando, nos purificando, através do sangue de Jesus. Santifica as nossas vidas, Senhor. Santifica a Tua igreja, que somos nós, o corpo de Cristo estabelecido nesse lugar. Santifica esse altar, Senhor. Santifica as nossas vidas, santifica a nossa casa, a nossa família, estabelecida sobre a rocha que é Jesus. Faz isso, Pai. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor. Nós confiamos na Sua bondade, na Sua fidelidade. Não nos deixa duvidar. Nos ajude a permanecer. Nos ajuda. Pai, nós Te oferecemos um cântico de louvor e adoração, como Débora fez, como Maria fez. Nós Te oferecemos um cântico de louvor e de adoração, onde reconhecemos, Senhor, que o Senhor é bom, que a Tua fidelidade permanece para sempre, que aconteça o que acontecer, o Senhor não perde o controle de nada. O Senhor é misericordioso, bondoso, compassivo dos nossos pecados, Senhor. O Senhor não nos abandona. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. É o Alfa e o Ômega. O Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor. Nós Te somos gratas, porque o Teu Espírito Santo habitando em nós nos convence de todo pecado, do juízo, e redireciona os nossos caminhos. Nós Te somos gratas, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Nós Te somos gratas, Senhor,
porque fomos estabelecidas como filhas. Nós te somos gratas, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Nós te somos gratas, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor faz, e não importam as circunstâncias. Nós te somos gratas, porque o Senhor não perde o controle de nada. Mesmo quando o Senhor está em silêncio, o Senhor está cuidando de nós. Nós te somos gratas, Senhor, porque a tua bondade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Nós te somos gratas, Pai, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós te somos gratas, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós te somos gratas, Senhor, simplesmente porque o Senhor é Deus. O Senhor nos criou. O Senhor tem o domínio sobre todo o universo. O Senhor sabe de cor, Pai, quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. O Senhor esquadrinha o nosso coração. Nós te somos gratas, Senhor, simplesmente porque o Senhor é Deus. Simplesmente porque o Senhor é Deus. Obrigada, Pai. Obrigada por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Obrigada por esse concerto. E agora, Senhor, em nome de Jesus, nós nos erguemos, Senhor, posicionadas para cumprir um propósito que é teu. Obrigada, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Obrigada. Você tem alguma dúvida de que o Senhor ouviu a sua oração? Você tem alguma dúvida de que essa batalha já foi vencida? Amém? Essa batalha já foi vencida, amém? Creia nisso, se aproprie disso. E quando a luta ficar difícil, lembre que Ele prometeu vitória, amém? Ele prometeu vitória, amém?